Glória a Deus. Vamos à palavra, abençoado. Vamos à palavra. Coloque um creme na mão, abençoado, para folhear a Bíblia. Um creminho ajuda. E vai amaciando a mão, não é? Oh, abençoado. Eleitos de Deus. Eu te desejo vida longa, vida. Eu te desejo tudo de bom. Eu te desejo vida longa, vida. Eu te desejo longa vida, abençoado. Eu te desejo longa vida, sacerdote real. Eu te desejo longa vida, pedra viva. Eu te desejo longa vida, nação santa de Deus. Eu te desejo abençoado. Amém? Glória a Deus pela vida de todos vocês. Não é que entrar aqui, dá um like, dá um joinha. Tem ministração aí no canal sem um joinha, hein, abençoado? Andei passeando por lá e vi, não é? Mas, graças a Deus, estamos aqui por fé, fazendo um bom combate da palavra. Eu te desejo sabedoria que vem do alto. Eu te desejo você receber graça. Eu te desejo você receber apostolado. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Romanos 7,4. Recebemos o apostolado de um outro ministro, de um sacerdote que vive para sempre. Jesus Cristo ressuscitado, através do ministro Paulo. Amém, abençoado? Eu te desejo longa vida. Eu te desejo muita sabedoria no seu espírito. Amém? Não ministramos para o exterior, ainda que Paulo ministrou para o exterior, mas contudo, o nosso interior se renova a cada dia com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Repito, ministrado pela boca do apóstolo Paulo. Amém? Paulo é enviado de Deus para falar conosco nessa nova aliança. Amém? Assunto jejum. Assunto jejum nessa sexta-feira, 2025. Ano de 2025. E a palavra está na minha boca, está na minha mente, está no meu coração. Amém? A palavra não está mais em pergaminhos. A palavra não está só mais escrita em papel. A palavra tem que estar na nossa boca. Diz o apostolado, segundo falar, fale as palavras de Deus. Há muita gente terrena, há muita gente carnal, que quando inicia uma conversa, começa uma conversa carnal. Mas nós que somos espirituais, vamos falar a palavra de Deus. Amém, abençoado? É preciso ter revelação. Quem está na letra, morre. Quem tem revelação, vive. Quem tem revelação, vive. Então, falam coisas por aí que nós não falamos. Denegrinem a nossa imagem. Dizem que o mentiroso abençoado, o falsário que fica, o mentiroso, ele mente. Ele mente sem temor a Deus, sem temor. Ele perdeu o temor. Ele perdeu as referências bíblicas. Não mentais uns para os outros. Isto é apostolado do apóstolo Paulo. Não andai com maledicências uns dos outros. Não é? Então, abençoados, dizem coisas que nós não dizemos. Falaram coisas que Paulo não falou. E isso tudo só debaixo do apostolado vamos aprender. Denegrinem. Eu acho que essa é a palavra correta. Falam mal de nós, ministros de uma nova aliança. Lendo a palavra, falam mal de nós. Mas eu vim aqui tapar-lhes a boca dos fariseus. Como que a gente tapa a boca dos fariseus? Citando a palavra. Palavra essa que eles não têm. Se não tem, como é que vão ter condições de debater ou discutir, entre aspas, conosco? Então, como que é que nós tapamos a boca dos fariseus e das fariseias? Que interpretam mal aquilo que nós falamos. Que diz que nós falamos e nós não falamos. Mas ainda há muitos
que acreditam na mentira. Há muitos que não ouviram as duas partes. E aí vai crendo. Jesus, ele tem uma fala: eu os conhecereis pelos seus frutos. Então, abençoados, ainda se acredita muito nas mentiras. Ainda se acredita muito nos fariseus. Fariseu nada mais é do que aqueles que duvidam da palavra. Fariseu nada mais é do que aqueles que não acreditam na palavra. Fariseu nada mais é do que aqueles que não andam na verdade. Fariseu nada mais é do que aqueles que vão contra a palavra. Fariseu nada mais é do que aquele que não gosta da exortação. Não, ele gosta de falar, mas ele não gosta de escutar. Então nós damos um passo atrás. Está muito longe de nós. Para que não haja contenda, para que não haja inimizade. Inimizade é uma obra da carne, abençoado. O Espírito Santo esses dias mandou eu perguntar para vocês aí que estão ouvindo. O Espírito Santo mandou eu perguntar. E eu vou perguntar. E o Espírito Santo também, ele me ensinou. E eu vou perguntar. Com quantas pessoas hoje você não conversa? Com uma? Com duas? Com três? Isto é inimizade. Ou é amizade? Ah, eu não converso com fulano e nem converso com Beltrano. Eu estou passando longe de fulano para mim não contender com ele. Então o cristão, ele é religioso. Dentro da igreja não tem apostolado nem da graça, e nem para o interior e nem para o exterior. Passa longe, passa de largo do irmão. Mas ele já está em inimizade. E o Espírito Santo mandou eu perguntar. Com quantas pessoas hoje você não conversa? Com um? Com dois? Com três? Inimizade, ao contrário de amizade. Inimizade, o Espírito Santo me ensinou, ao contrário de amizade. E isso já é uma inimizade. E aí a gente vai exortar? Filho de Deus não gosta. Os filhos de Deus não gostam da exortação, mas da edificação eles gostam. Da consolação eles gostam. Mas a correção é para os filhos e não é para os bastardos, diz a palavra do Senhor em Hebreus, ministrado esses dias no Ministério Graça e Apostolado. A exortação, abençoado, a correção de Deus é para os filhos, não é para os bastardos. Sois bastardos? Ou sois eleitos? Ou sois o sacerdote real? É por isso que você está aqui, abençoado. Inimizade é uma obra da carne. Dizem aquilo que nós não dizemos. Interpretam aquilo que nós nem falamos. Ah, mas ele interpretou desse jeito, então é desse jeito. E aí os outros passam a crer. E nem ouviu os dois lados da moeda. Mas está ali. Crendo. Acordem. Assunto, jejum. O jejum é desnecessário nessa nova aliança. Oséias 6:6. Essa ministração abençoada, ela vai ter três partes. Amém? Eu vou ministrar 30 minutos assim. Quando for 30 minutos, eu vou parar. A gente sempre diz, não é? A gente sempre diz, eu vou fazer de tal modo, mas de repente o Espírito Santo, ele avança. O Espírito Santo, ele sempre avança. Alô? O Espírito Santo sempre avança, ele nunca retrocede. Como eu estou com o Espírito Santo, eu sempre vou avançar. Se ele mandar parar, eu paro. Se ele mandar eu continuar, eu continuo. E assim vamos levando a graça de Deus para toda parte. Amém, abençoado? Não queremos inimizade com ninguém. Queremos só levar o nosso evangelho. Paulo disse, fiz-me inimigo de vocês por lhe falar a verdade. Fiz-me inimigo de vocês por lhe falar a verdade. E o fariseu só fica de longe. O fariseu, ele fica de longe. Ele fica espreitando. Ele fica falando com um, com o outro, denegrindo nossa imagem. Foi assim com Jesus, foi assim com Paulo. Olha esse aí falando. Foi assim com Jó. Foi assim
assim, abençoado. Vão denegrindo a imagem de Deus. Vão denegrindo, né? A mulher de Jó. Ei, Jó, este aí. Quem é aí o seu Deus? É desse jeito aí, abençoado. Olha aí o seu Deus, Jó. Então vão denegrindo a imagem da graça de Deus. Os fariseus, porque a ovelha não. A ovelha, Jesus disse, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Jejum é o assunto abençoado. Jejum é desnecessário. É preciso tapar-lhes a boca do fariseu, o Espírito Santo me disse. É preciso tapar-lhes a boca do fariseu. É preciso tapar-lhes a boca dos fariseus. Como que a gente vai fazer isso? Citando a palavra. Tito 1, versículo 11. Tito 1, verso 11. Tito 1, versículo 11. Paulo escreveu, prestem muita atenção. Paulo escreveu 14 cartas. E tem gente aí que diz que Hebreus não é carta escrita por Paulo. Mas nós já temos esse assunto no Ministério Graça e Apostolado, amém? Não é meu assunto hoje, não. Então, Paulo escreveu 14 cartas. 10 cartas para a igreja da terra. E 4 cartas ministeriais. 4 cartas ministeriais. Tito 1. Paulo falando com Tito. Alô? Eu sou o Tito. Paulo é meu ministro. Ainda que não esteja aqui. Mas tem outro no lugar de Paulo falando. Amém? Ministério Graça e Apostolado. Rua Oratório 5008. Jardim Ana Maria. Santo André. São Paulo. Hoje eu morro, mas fica aqui o canal e fica aqui esta palavra. Para vocês levarem. Amém? Para os filhos de vocês. Para o neto de vocês. Amém? Tito 1, versículo 11. Tito 1, versículo 11. É preciso tapar-lhes a boca, porque arruinam casas inteiras, ensinando o que não convém por uma pura ganância. Eu não ministrei aqui? Eu não ministrei abençoado que Paulo falou à igreja de Coríntios? Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. É preciso discernir essas coisas. Não vivemos da lei, vivemos debaixo da graça. Esse é um ponto de partida, abençoado. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E isso é um ponto fundamental. E se não estamos debaixo da lei, não devemos viver debaixo da lei. É simples isso, abençoado, de entender. É preciso renunciar à lei. É preciso tirar a lei da sua vida para receber graça, para receber apostolado, para receber os mistérios do reino de Deus. Para receber uma bênção de Deus, é preciso ter créditos com Deus. A graça não está fundamentada na lei. Tito 1, verso 11. É preciso tapar-lhes a boca. Venderam bênçãos para você, enquanto o poder está em Cristo Jesus. Venderam a cada dízimo, a cada corrente, oferta. Gananciosos, venderam bênçãos. E onde é que está escrito isso na Bíblia, abençoado? Corrente, campanha, o jejum, está escrito, tá? Na antiga aliança. Jejum de Daniel, na antiga aliança. Então, usam textos que não é para nós mais. Nós somos um povo gentil. Jejum, um costume de judeu. Costume, vocês sabem o que é costume? Costume, eu tenho costume de comer uma banana na comida. Eu gosto, eu tenho este costume. Costumes. E muitos são religiosos. Religião desliga o crente de Deus. É preciso tapar-lhes a boca desses fariseus, que dizem o que não dizemos,
que dizem aquilo que não falamos. Mas, infelizmente, abençoado, parece que a mentira, ela decola mais depressa. A fofoca, a contenda, ela só não precisa nem de riscar o fósforo para ela subir como labareda. A mentira, a fofoca. Dizem o que nós não dizemos. Falam mal de nós quando nós citamos a verdade. Pensa aí no meio aí onde você vive. Pensa aí. Pensa, olha o seu do lado. Olha o outro do lado. Olha o outro acima. Olha o outro na sua frente. Olha aí os seus irmãos. Quando eu falar irmãos, é os de dentro de casa também, viu, abençoado? Alô? É o da família. É a parentela. É filho, é pai, é mãe, é primo, é tudo abençoado. É tudo. Tito 1. É preciso tapar-lhes a boca, porque arruinam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Por torpe ganância, vem e faz um jejum de 3 dias. Aqui você terá uma ministração de 3 dias sobre o jejum. Uma ministração de 3 dias sobre o jejum. Aqui o que te sustenta é a palavra. Aqui o que te sustenta, abençoado, não são obras da carne. Amém? Aqui o que te sustenta é a palavra. É a palavra, não é sacrifício que vai te sustentar. Pelo contrário, sacrifício te deixa fraco, te deixa nervoso. Fome, abstinência de alimentos. Então, abençoados, isto é da antiga aliança. É preciso tapar-lhes a boca desses que arruinam casas inteiras, desses que pervertem o evangelho de Cristo. É preciso, como que não vamos tapar? Ministrando a palavra, lendo, aplicando a palavra, falando a palavra. Aqui não tem brincadeira, abençoado. Estão aí achando que é só oração e jejum. Vamos chegar até lá. Oração e jejum. Oração e jejum e a palavra citada. Não vivem a palavra? Não sabem como vão viver. Não sabem citar um versículo. As pessoas não sabem citar um versículo da Bíblia. Ficam só falando coisas terrenas, coisas da boca para fora, coisas. Mas não citam um versículo da Bíblia. A igreja hoje, os pastores de hoje não citam um versículo da Bíblia. Com isso, as ovelhas também não sabem um versículo da Bíblia. Para poder viver. E a gente tem que viver da palavra. A gente tem que praticar a palavra. Senão, naqueles dias maus, como que você vai dar um passo sem a direção de Deus? Alô, como que você vai dar um passo abençoado? Porque eu estou orando. Quem disse que a graça de Deus só é oração abençoada? Porque eu estou orando, eu estou jejuando. Tu não sabe uma palavra. Paulo pregou sobre a inimizade. Com quantos inimigos você? Com quantos você está sem falar, abençoado? Paulo pregou para o exterior. Paulo pregou para o interior. A graça está completa, pacotinho completo. 2 Timóteo. Galatas 2:7. Não é Timóteo. Galatas 2. Então, Paulo disse, é preciso tapar-lhes a boca destes. E a gente está aqui para tapar como? Brigando com inimizade? Não, citando a palavra. Galatas 2, versículo 7. É preciso falar firme. Isso não é, porque fulano parece que ficou nervoso. Fazem julgamentos ao nosso respeito. Julgam nós. Falar firme. Não é a pessoa está nervosa, abençoado. É preciso discernir as obras da carne. Gálatas 2, 7. Gálatas 2, versículo 7. Eu preciso ministrar, abençoado. Eu sou uma mulher que eu tenho louça para lavar, eu tenho comida para fazer, eu tenho doente para visitar, eu tenho academia para fazer, eu tenho mercado, eu tenho carro para lavar, eu tenho carro para levar no mecânico. Eu sou uma mulher comum, como muitos aí.
Só que eu preciso trabalhar na minha área ministerial, porque é preciso tapar-lhes a boca desses que pervertem o evangelho de Cristo. Eu sou uma enviada de Deus para falar e não se calar. Quer que eu fale? Ou quer que eu fique calada quando eu vejo estes ministrando, não é? Falando coisas que Paulo não falou? Alô? Coisas que Paulo não falou. Alô? Coisas que Paulo não falou. Mas eles interpretam. E eles fazem o julgamento deles. Isso os homens. E aí é mais fácil acreditar nas mentiras. As pessoas não ouvem as duas partes. Como Salomão, aquele que pediu sabedoria. Como Salomão, que julgou as duas mulheres. Ouve lá o pompeiro. Ai, 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 meu Deus! Não. Houve um pompeiro ali, houve uma bagunça ali, e ele teve que ter muito discernimento para julgar quem ia ficar com o filho, quem era a verdadeira mãe do menino. Discernimento, abençoado. Discernimento e sabedoria que vem do alto. Não é só oração não, abençoado. Tô orando, de tarde, de dia, de manhã. E a palavra? Cadê? Ah, Deus também fala comigo. Cadê a palavra? Cadê a palavra que Deus falou com você? Ah, mas a inveja é uma obra da carne, né? A inveja tá aí, abençoado. A inveja é uma obra da carne. O jejum é desnecessário, Gálatas 2:7. O jejum é um costume judaico, nós somos um povo gentil. O jejum é um costume antes de Cristo, nós estamos depois de Cristo. Gálatas 2, versículo 7. Gálatas 2, versículo 7. Pelo contrário, viram, estão vendo? Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão, um evangelho que não é da circuncisão. Incircuncisão somos nós, incircuncisos. Somos nós, o povo gentil, o povo que não faz sacrifício, o povo que não faz jejum. É preciso separar as alianças. É preciso separar a lei da graça, é preciso separar Jesus de Nazaré de Jesus Cristo ressuscitado, é preciso separar a carne do espírito. Se não separar, não tem revelação. Gálatas 2, versículo 7. Pelo contrário, viram. Verbo ver. Com os olhos a gente vê. Só precisa saber se está enxergando, né? Enxergar, ver. Pelo contrário, viram o evangelho da incircuncisão. Me fora confiado como a Pedro o da circuncisão. Você que fica com Pedro, você que fica com Tiago, você que fica com Paulo, você que fica com João. Alô, você que fica com Paulo, você que fica com Pedro, você está em dois evangelhos. Deus não é um Deus de confusão. Paulo foi enviado para os gentios. Ponto. E se você não está com Paulo, está com Pedro, está com João e Tiago, já decaiu da graça, porque eles não pregam a graça. Já caíram da graça, abençoado. Eles não pregam a graça. Gálatas 6, versículo 7. Pelo contrário, viram que o evangelho, presta atenção nessa palavra, o evangelho da incircuncisão me fora confiado. O evangelho que não batiza, o evangelho que não faz jejum, foi confiado a Paulo. Estão entendendo essa palavra, abençoado? Confiado a Paulo. Esta é uma carta para a igreja de Cristo, abençoado. Passa a ser a desobediência. Passa a ser desobediência quando lê, compreende e não tem uma atitude. Atitude, abençoado, é tudo. Porque falar e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas a atitude é tudo. Se você vem aqui, a minha geladeira está vazia, você vai observar. Se você está perto de mim, você vai observar qual a minha necessidade.
Pelo contrário, viram o evangelho da incircuncisão. O evangelho é aquele que não faz jejum, aquele que não faz sacrifício, aquele que não batiza. O evangelho da incircuncisão me fora confiado. Foi a Paulo confiado o evangelho da incircuncisão. Estão entendendo essa palavra, abençoada? Fique com ela, que nós vamos precisar dela sempre, a vida toda. Você tem que guardar na sua mente o evangelho da incircuncisão, que está com o apóstolo Paulo. Vou correr lá no apóstolo Paulo, porque eu sou gentil. Vou correr no mestre dos gentios e ver o que ele tem para falar comigo. Vou correr lá no mestre dos gentios. Como a Pedro, o da circuncisão. Circuncisão é o quê? É a antiga aliança. São os que jejuam, são os que batizam, são os que faz sacrifício, são os que não teve a revelação da graça de Deus. Simples assim, abençoado. Simples assim. Essa ministração, ela vai ter 3 partes. Amém? Oséias 6,6. Deus não quer sacrifício. Cada um contribua. Tem um parente doente? Tem uma pessoa doente na família? Cada um contribua com aquilo que propôs no seu coração. Leva uma comida, leva um dinheiro, leva um remédio, leva uma atenção, leva amor, leva paciência, leva carinho, leva para passear. Cada um contribua com aquilo que você colocou no seu coração, para que não fique pesado para ninguém, abençoado. Paulo disse, eu não quero que fique pesado para ninguém. Não é para ser pesado. Jesus, ele disse, o meu fardo é leve e suave. Não pode ficar pesado. Nada pode ficar pesado dos nossos ombros, abençoado. Nada, nada, nada. Jesus disse, o meu jugo é leve. A minha palavra é suave. Contribua com aquilo que Deus propõe no seu coração. Será notório as suas atitudes para com Deus e para com o ser humano. Será notório. Atitudes. Amém? Paulo teve atitudes e ousadia de pregar o evangelho. Aqui eu estou tendo atitude. Recebi a graça, recebi o apostolado. Eu estou tendo uma atitude de estar aqui pregando o evangelho. Amém? Hebreus 7,12. Hebreus 7, versículo 12. Eu penso que amanhã é sábado, eu vou entrar aqui também. Hebreus 7, versículo 12. Hebreus 7, versículo 12. Atitude abençoada. Exortação ninguém gosta não. A carne não gosta de exortação. A carne ela só gosta que fica passando a mão assim, ó, na cabecinha, né? Filhinho, bonitinho, menino de Jesus, salvo pela graça, comprado por bom preço. Fariseu. Tem os fariseus também. Tem os hipócritas também. Tem os irados também. Fazendo jejum aí. Né? Vai ficar... A graça é a alegria, abençoado. Ana vivia chorando. Ana queria uma bênção. Quando Ana tomou uma atitude de falar com Deus, aí Deus concedeu a sua petição. Mas os filhos de Deus só querem ficar pedindo. Palavra não sabe. Ela só quer ficar fazendo oração pedindo. Só faz oração pedindo. A graça não é só oração, abençoada. A graça não é só pedir. Só pedir. Só porque está escrito ali que fazer as suas petições, assim que creres, já o recebeu. Pedidos com fé. Mas não tem só essa palavra na Bíblia. Hebreus, assunto jejum. O jejum é desnecessário. É preciso tapar-lhes a boca. Gálatas 2,7. Jejum é costume judaico. Nós somos um povo gentil. Nós não somos judeus.
Gálatas 2:7. O evangelho está com o apóstolo Paulo, o evangelho da incircuncisão, não circuncisão. Deus disse, Oséias 6:6, sacrifício eu não quero, quero misericórdia. Tá claro ou não tá claro, abençoado? Hebreus 7:12. Hebreus 7, versículo 12. Hebreus 7, versículo 12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei. Mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. Antes era Moisés, agora é Jesus Cristo, ressuscitado, abençoado. Esse não morre, esse vive, e esse vive eternamente, esse vive para sempre, esse vive e ele está no meio de nós. Este vive e ele habita em nós. Este vive para sempre, este não morre, como Moisés morreu, como Davi morreu, como Sansão morreu, como Davi morreu, como Elias morreu, esse não morre. Nós não somos de Moisés, abençoado. Nós estamos em uma nova aliança. Romanos 7,4, nós somos de outro. Nós somos de Jesus de Nazaré, abençoado. Nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, este, o ressuscitado. Enquanto não entenderem isso também, não entendem a graça de Deus. Mudou o sacerdote, mudança de lei. Não é assim no mundo terreno? Entra Lula, chega Bolsonaro. Sai Bolsonaro, entra Lula. Então, governo for bom, vai ficar. Governo for ruim, vai sair. Alô, governo for bom, vai ficar. Governo for ruim, vai sair. Aqui é uma casa. Aqui é de ouro e de prata, abençoado. Amém? Aqui é uma região celestial. Aqui é uma igreja de Cristo Jesus, permanece para sempre. Essa igreja aqui, espiritual, assim como Jesus permanece para sempre, assim nós também vamos, aquele que recebeu a graça de Deus vai permanecer para sempre. Aqui, nesta igreja espiritual. Então faz-se mudança de lei. Mudou a aliança. Jesus morreu, ressuscitou, houve uma mudança. Amém? Senão Jesus não precisava ter morrido, abençoado. Amém, abençoado? Estão entendendo? Então, para que há a troca de ministro? Há uma troca de ministro, há uma troca de lei. Há mudanças. Da cruz para cá, houve mudança. Estão entendendo, abençoado? Houve mudança. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Romanos 6,14. Nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Entendendo essas palavras, vocês vão entender por que o jejum é desnecessário. E eu vou terminar por aqui, porque eu tenho muitas coisas a fazer. O relógio corre, o tempo corre, e eu preciso colocar prioridade na minha vida a palavra, porque eu vou precisar dela. Eu vou precisar tapar a boca dos fariseus com a palavra. Sem debate, sem ira, sem contenda, sem inimizade. Isso daí é o povo da lei que fica com ira. Ah, eles são irados, estão debaixo da lei. Não são alegres. Ana vivia só chorando e entristecendo. Quando Ana resolveu falar com Jesus, o Senhor alegrou o coração dela. Alô? O Senhor alegrou nós com a sua graça, com o seu apostolado. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é graça, é alegria e é justiça. Alegria no Espírito. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para a justiça de todo aquele que está ouvindo, de todo aquele que está lendo a palavra. É como está escrito. Ah, mas ali. Nós vamos ali. Ah, nós vamos lá. Nós vamos acolá. Amém? Então, o reino de Deus chegou, abençoado. Nem aqui, nem ali. O reino de Deus está aqui. Quem é desigrejado? O Espírito Santo me diz. Quem é desigrejado, sabe quem é? Os fariseus. Os hipócritas não ministram a verdade. Estes estão desigrejados. Estes não colocam os filhos de Deus dentro da igreja dele, do nosso Senhor. Estes estão desigrejados.
Desigrejados não é aquele que está ali, nem aquele que está acolá. Aqui tem ministração abençoada para o exterior e para o interior. Aqui nós tapamos a boca do fariseu, amém? Graça e paz a todos vocês, não percam a segunda parte. O jejum é desnecessário.